tarde, povo de Deus. Vamos continuar aqui o estudo sobre escatologia, sobre a volta de Cristo para buscar sua igreja, sobre os acontecimentos, né? Que nesta tarde você venha ser abençoado por Cristo e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, em nome de Jesus, né? Nessas últimas lições que eu passei, eu falei sobre o que é morte, tipo de morte. Ontem nós estávamos falando sobre a vinda e os sinais de Cristo, sobre o estado intermediário, e hoje falamos sobre o arrebatamento da igreja. E nós vamos partir para a terceira lição. É um pouco difícil. Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, com bastante cuidado, porque para não criarmos aqui uma heresia, né? Decidi nesses dias passar para os amados irmãos e amigos, falar um pouco da volta de Cristo e os acontecimentos, né, que estou sentindo um pouco que poucas denominações estão falando sobre esse assunto tão importante, que é a volta de Cristo para buscar sua igreja, buscar sua noiva. Se vê muita profecia, se vê muita revelação, que Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma casa, Deus vai restaurar sua saúde, que Deus vai fazer acontecer na sua vida, que Deus vai mover água, ponte, vai mover tudo para te abençoar. E nesta tarde eu quero te dizer que Deus fez vale mais do que tudo que você necessita. Deus deu seu único filho para resgatar você, nós todos, que estávamos perdidos, estávamos vivendo escravos, estávamos nas garras do diabo, aprisionados. Então Deus já fez algo tremendo, que foi entregar seu Filho Jesus Cristo, né? Então a Bíblia diz que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. De antemão eu quero dizer para você que está nos assistindo aí, que Jesus não morreu na cruz para te dar riqueza material. Jesus não morreu na cruz para fazer você casar com uma mulher bonita. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro novo. Jesus não morreu na cruz para você andar vestindo melhor. Jesus não morreu na cruz para que você viesse ter uns sapatos muito bonitos, roupas muito caras. Não. O propósito de Jesus, da vida de Jesus sobre esta terra, foi simplesmente para te tirar do mundo do pecado e levar para os braços do Senhor Deus, né? Morreu para nos resgatar do pecado, das garras de Satanás e nos levar para o seu trono de glória no dia da sua grande ascensão, no dia da grande busca da sua igreja. E é por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. O foco principal é buscar o reino, buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí daí por diante, aí você vai ter suas bênçãos, Deus vai lhe abençoar financeiramente, Deus vai dar seu carro, mas tudo isso aí é o segundo plano. O plano principal de Deus é lhe tirar das garras de Satanás e levar você para o conforto eterno. Conforto que lá não tem choro, lá não tem fome, não tem doença. Esse é o propósito de Deus, nos dá a salvação, né? É pecado ter dinheiro? Não. Não. É pecado ter roupa boa? Não. É pecado ter um bom carro? Não. Mas o propósito de Deus não foi dar seu Filho Jesus para você ter um carro. O propósito de Jesus
está escrito lá, o propósito de Deus está escrito em Isaías capítulo 53. Foi passar nossas dores, nossas transgressões, ele se fez moído por mim e por você. Você que levou sua enfermidade, levou seu pecado, ele foi rejeitado por muitos, né? E não aceitaram suas condições. E a Bíblia diz que nós olhávamos para ele e não vimos nenhuma beleza que o atraísse, né? Então, esse é o propósito de Deus. Dar seu único filho para nos tirar do lamaçal do pecado. Amém? Então vamos dar sequência aqui, falando sobre o arrebatamento da igreja, e já estamos aqui nas 70 semanas de Daniel. Quero começar lendo aqui em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 25, a partir de 24, que diz assim, versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende. Versículo 25. Desde a saída da ordem para a restauração e para a edificar Jerusalém, até ungido o príncipe 7 semanas e 72 semanas, as praças e as trancas e as tranqueiras, e se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois destas 72 semanas será cortado o ungido, e não será mais o povo e do príncipe, que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até que o fim virá guerra, e estão determinada as desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas das abominações verá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, né? Aqui é um estudo, nós temos que ter bastante cuidado para não falar nada além do que está escrito na Bíblia, do que as profecias estão nos revelando, que é a palavra de Deus, né? Qual a importância das 70 semanas para Israel? Qual a importância das 70 semanas para Israel? É de grande importância conhecer esta profecia sobre as 70 semanas de Daniel, pois esta está se referindo-se exclusivamente a Israel. E o que está falando aqui não está referindo-se para a igreja atual, não está referindo para a igreja do século 21, não. Essa profecia é determinada exclusivamente para o povo de Israel. Referindo-se para o povo de Israel, Daniel 9, versículo 24. Não faz nenhuma referência à igreja de Cristo. A finalidade desta profecia são: primeiro, quais são a finalidade desse versículo, capítulo 9, versículo 24. Qual é a finalidade? Qual o propósito dessa profecia? Primeiro, extinguir as transgressões. Extinguir as transgressões. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro,
expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão. Sexto, selar a profecia. Sétimo, ungir os santos dos santos. Esta é a finalidade desta profecia que está descrito em Daniel capítulo 9, versículo 24. Isso é bom que você também estude em casa, leia, pegue Bíblia, livros de estudo, e você comece também a estudar em casa, que é muito bom, né? Os períodos das 70 semanas de Daniel. Primeiro, as 70 semanas de Daniel divide-se em 3 períodos. Vamos ver quais são? As 7 semanas e 72 semanas. 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas. Ou seja, semana de anos, 69 semanas de anos. 49 anos mais 434 anos é igual a 493 anos. Não quero entrar aqui muito profundo para não pegar muito tempo, mas eu vou fazer o esboço com bastante explicações aqui e vou passar para os irmãos que estão acompanhando aí no Facebook e na rede social. Devemos verificar que um ano bíblico conta 360 dias. Exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos ver Daniel capítulo 7, versículo 25 é que diz. Daniel 7, 25. Diz o seguinte: Profirarei palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do santo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e em tempo e metade de um tempo. A referente capítulo 7, versículo 25. Aqui quero chegar mais à frente, eu vou entrar nessa questão aqui, que está falando sobre o anticristo, sobre um selo, sobre um acordo, né? Ainda vai ver especificamente mais na frente. Sobre Israel, o anticristo vai fazer simbolicamente um acordo onde ele vai construir o templo de Israel, e aí no final ele vai ser quebrado esse pacto, aqui um pouco mais à frente. Desde a saída da ordem para a restauração e edificação de Jerusalém ao Messias, o príncipe, como está escrito em Daniel 9:25, no ano 445 antes de Cristo, Artaxerxes entregou a Neemias a ordem de reconstruir Jerusalém. Neemias capítulo 2. Segundo alguns historiadores, a morte de Jesus em Jerusalém foi no ano 33, marcando-se o fim das 69 semanas. Conta-se de Neemias, capítulo 2, até a morte de Jesus Cristo em Jerusalém, do ano 445 até o ano 33, na década de Cristo, se completou 69 semanas, sendo de 445 anos antes de Cristo até o ano 33 na década de Cristo. Então, qual a finalidade? Então nós começamos a ver agora, daí para frente, de Cristo para frente, aí começou a contar agora
a época da igreja. Vamos lá. Quero deixar para vocês aqui, deixa eu ler aqui o versículo em Apocalipse, onde está falando, onde eu li o Daniel 7:25, mas faltou ler Apocalipse 12:4. Deixa eu ler aqui para ajudar os amados que estão aí online, sincronizados. Aí, Apocalipse 12:4. Vamos lá. 12, versículo 4. Diz assim: a sua 12, Apocalipse 12, versículo 4. Deixa eu ver, Jesus aqui, deixa eu ver. Apocalipse 12, 4, diz assim: a sua cauda levou pós si a terça parte, lançou sobre si, não, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar luz, para que dando ela a luz, Jesus, e todos os anjos estavam em pé em redor do trono e dos anciões, dos 4 seres viventes, prostrando diante do trono sobre os seus rostos, adoravam a Deus. 2. Cadê? Aqui nós vamos aqui agora falar sobre ao intervalo. Pronto. Então quero que vocês entenderem aqui que de Neemias capítulo 2 até o ano da década de Cristo, o ano 33 na morte de Cristo, completou-se as 69 semanas, né? Daí então começou o intervalo da história de Israel. Aí começou o intervalo da história de Israel, no versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. Nesse intervalo de tempo, a igreja é formada, preparada e arrebatada. Mateus 16, versículo 18. Então, o que está acontecendo nesse exato momento? O período de Neemias capítulo 2, versículo do ano 445 até o ano 33 da década cristã, da era cristã, nasceu-se Jesus e morreu no ano 33. Daí para frente, deu 69 semanas. E nesse intervalo do versículo 26, aí diz o seguinte, que é nesse período que a igreja é formada, preparada e arrebatada. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Lendo aqui, lendo alguns versículos bíblicos para poder acompanhar, para não ficar só na leitura. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Fala aqui, vamos ver o que diz. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Pronto. Sobre ti eu te digo, edificarei a minha igreja. Então nós estamos vivendo de 69 semanas para cá. A igreja está sendo formada, preparada para ser arrebatada. Estamos na
dispensação da igreja no período entre 69 semanas e a 70 semanas de Daniel. Ou seja, Jesus está às portas. Nós estamos vivendo a última semana da igreja aqui na terra. A última semana da igreja aqui na terra. Semanas de anos. Aí vem aqui. Somente Deus sabe o dia e a hora em que esta dispensação terminará, segundo assim a última semana de Daniel. E nesse período aqui, nessa semana que a igreja está sendo formada, aí eu posso incluir o que quando Jesus foi ao céu, ele deixou vários sinais, várias evidências mostrando, olha, vocês vai observando os sinais, que os sinais vai mostrar os dias que eu estou retornando para buscar a igreja. Que sinais são esses? Podemos ler Mateus capítulo 24, completo todo, né? Que eu não vou ler agora, vou deixar para ler mais à frente, que quando a lição vai permitir eu ler isso aqui. A última semana de Daniel, 7 anos. O versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Esta última semana começa após o arrebatamento da igreja. E ninguém sabe dia e hora. Capítulo 20, Mateus 24, 36. Olha. Mateus 24, 36. Diz assim. Porém, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, unicamente ao Pai. Então, quando vai começar a última semana? Estamos vivendo um intervalo, que a igreja está sendo preparada, né? No versículo 26, que é um intervalo entre a 69 e a 70 semanas de Daniel. A igreja está sendo preparada, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Muitas pessoas têm marcado data que Jesus está vindo buscar, que o mundo vai acabar, sai filmes e mais filmes, mas tudo isso aí é especulação. O que prevalece é a palavra. E aí diz no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Esta última semana começa após o arrebatamento da igreja. Ninguém sabe dia e nem hora. Mateus 24, 36. Esse período é chamado de a grande tribulação, onde acontecerá o cumprimento das profecias do capítulo, dos capítulos 6 a 18 de Apocalipse. Vamos ver o que diz Apocalipse 6 e 18. Vamos lá. Apocalipse 6, 18. 6, 18. Vou ler aqui. Depois. Não é 6, 18. Cadê? Não é isso. Aí se nós vamos ver do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 18 do Apocalipse. Aí você vai ler todo esse período. Você vai pegar o capítulo 6 do Apocalipse e vai ler até o capítulo 18. Aqui você vai ver, aqui o 6 está falando dos selos, o 7, o capítulo 7 vai falar dos 140 passados, né? E aí a seguir, toda a história aqui, esses capítulos aqui, fala todo esse período de tribulação, né? Não vai dar tempo para ler porque são muitas coisas. Mas fica aí para você ler em sua casa. No versículo 27 nos ensina que o príncipe que fará um concerto com Israel é o anticristo. Aí eu vou ler com você aqui porque um certo dia eu estava... Cadê ele? Que
fala do cavalo branco. Nós estávamos na escola bíblica dominical, e ali o professor da escola bíblica dominical questionou e começou a passar para os seus alunos esse texto aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, diz assim: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e vi um dos 4 seres viventes, dizia como se fosse voz de trovão: Vem, olhe. Vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer. Ele saiu vencendo para vencer. E quando o Cordeiro, versículo 3, e quando o Cordeiro ouviu o segundo ser dizendo: Vem. Então saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se atormentassem. Aí o professor da escola dominical começou a falar desse cavaleiro branco que saiu para vencer, saiu com uma coroa na cabeça, e começou, e ali eu estava assistindo a aula com os demais alunos, observando ele passar essa instrução, que a revista da escola dominical, na época, trazia o tema sobre arrebatamento da igreja, sobre o anticristo. Então ele passou que esse cavaleiro branco era o Cristo, era Jesus Cristo, que ele veio e saiu para vencer, que era vencedor. E naquele momento eu não concordei, eu falei que ele estava equivocado sobre essa questão. Que esse cavaleiro branco estava falando do anticristo. Estava falando do anticristo. Que o Cristo que a Bíblia, o Apocalipse fala, está em Apocalipse capítulo 19, se não faz memória, versículo 11, deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 19, 11, deixa eu ver. 19, 19, versículo 11, diz assim, ó: E vi o céu aberto, e aparecendo um cavalo branco, e o seu cavaleiro chamava Fiel. Olha a diferença do contexto do capítulo 6. Chamava Fiel, verdadeiro, e vi julgar e pelejar com justiça. Esse aqui, se os amigos lerem aí em sua casa, aí que estão acompanhando, se você ler aí, você vai ver que ele é para julgar com justiça. Que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é justo, ele age com justiça, não com injustiça. Então eu fui passar isso porque o professor da escola bíblica dominical, que ele estava equivocado. Lógico que eu não falei na sala. Na que terminou de lecionar, eu chamei ele e comecei a falar: Professor, isso aqui está errado, o pastor para o aluno errado. Na próxima aula, no próximo domingo, o pastor, o irmão, volte para falar que eu vou poder não criar uma certa expectativa negativa. Porque é esse tema, esse cuidado que nós devemos ter do Apocalipse 6 ao Apocalipse 19, que é uma grande diferença, né? É uma grande diferença. Então no versículo 27 nos ensina que primeiro, o príncipe que fará um concerto com Israel chama o anticristo. Na metade da semana, após 3 anos e meio, o anticristo, o príncipe, romperá o concerto com Israel. Terceiro, após romper o concerto com Israel, na metade dos 7 anos, haverá a terrível assolação, a grande perseguição que durará até a consumação da semana. Até a consumação da semana. No término da semana, o que está determinado por Deus será derramado sobre o assolador, em Apocalipse 19, versículo 20, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Né? Então, a igreja será formada. Nós estamos no intervalo, no exato momento aqui,
enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja está passando por um intervalo para ser preparada para o grande arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, aí começa agora 7 anos, a semana de 7 anos dividida em 2 partes. 3 anos e meio de paz, onde vai acertar, vai sanar em parente as soluções, vai ter soluções de todo mundo, as pessoas vão dizer, não, e vi aí que os crentes estavam errados, vi que os crentes eram tudo doidos, tudo adoidados, estavam mentindo, porque vai haver uma paz, falsa paz. Mas depois de 3 anos e meio, o anticristo vai querer que Israel o adore, mas Israel não adora mais ninguém, não prostra diante de ser humano nenhum, só diante de Deus. Então, a partir desse dia, que sentar no trono e pedir para Israel o adorar, aí esse pacto será quebrado, porque Israel não vai adorar de forma alguma, né? Isso está na tribulação. A igreja, quero falar para você, a igreja passará pela grande tribulação? Não. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja passa pela tribulação. E nós estamos vivendo uma tribulação. Mas pela grande tribulação que virá depois do arrebatamento da igreja, não. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso eu quero deixar bem claro para os irmãos aí, entender. A grande tribulação, fala agora sobre a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, começará a grande tribulação, que é o cumprimento da última 70 semana de Daniel. Vamos ler ali de Daniel 9, versículo 24 a 27. Pronto. Após o arrebatamento da igreja, vai começar a grande tribulação. A atuação do Espírito Santo na terra, que impede a manifestação do anticristo, vai sair. Porque o Espírito Santo só vai ficar aqui na terra enquanto a igreja permanecer aqui na terra. Esteja bem consciente disso. Onde é que vamos ver aqui o que diz aqui no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e 7. Diz, na atuação do Espírito Santo na terra é que impede a manifestação do anticristo. O que é que está impedindo a manifestação total do mal aqui? É o Espírito Santo. O único que está impedindo que muitos crentes seja aqui torturado, massacrado, apesar que muitos cristãos já estão sofrendo aí que só o sangue de Jesus, mas é só princípio de dores. Mas o que está impedindo mesmo o maior sofrimento e a manifestação real do anticristo é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entregar a igreja a Jesus, aí meu amigo, sai de baixo, porque a chapa vai esquentar de verdade. Você que anda aí zombando da igreja, dizendo que depois que a igreja sair dessa terra, meu amigo, você está só. Você está só, infelizmente. Porque aquele que te ajuda a vencer os obstáculos, já levou a igreja. Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Cadê? Diz assim, pois já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora detém, até que seja afastado. Até que seja afastado. Vou ler o versículo 7. Agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo esteja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Eu vou ler o versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira,
e com todo o engano da injustiça, para os que pereçam e pereçam porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro para que creia na mentira e para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pronto, está aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 até o 12. Quem pede? É o Espírito Santo, meu amigo. Não adianta você ficar aí. Hoje você se sente importante. Hoje você zomba do cristão. Hoje você escarneia, faz tanta bobagem. Lembre-se, é tempo de se abraçar a Jesus. Porque um dia o Espírito Santo, que convence o homem, não é o pastor. Quem convence o homem do pecado não é o pastor. O pastor ministra a palavra. O pastor ministra a palavra de Deus que liberta, que restaura. Eu nesta tarde estou aqui ministrando um estudo, mostrando para os amados irmãos e amigos o que vai acontecer. Até pessoas cristãs precisam se enquadrar na palavra de Cristo para no dia que a trombeta tocar, você ter encontro com o Senhor Jesus. Porque um dia o Espírito Santo, que cuida de nós, que geme nas nossas fraquezas, às vezes nós passamos uma luta tão grande que perde até as forças. E quem lhe ajuda? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é o pastor da sua igreja. É o Espírito Santo. O pastor está ali para lhe ensinar o que eu estou fazendo aqui. Para ministrar a palavra do Senhor, para você acreditar na verdade que é a palavra. Né? Então, vamos seguir em frente. Mas o arrebatamento, o Espírito Santo levará a igreja para encontrar-se com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, é tempo de aceitar Jesus. Vamos ao segundo ponto. A igreja passará pela grande tribulação? Não. Já antecipa a resposta, já tenho falado antes. Não. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja encontra-se no intervalo entre as 69 semanas e as 70. A semana de Daniel, as 70 semanas, refere-se à nação de Israel. As 70 semanas do capítulo 9, versículo 24, está referindo exclusivamente para Israel. As 70 semanas. Né? Israel não faz parte da igreja atual. Refere-se a Israel, capítulo 9, versículo 24. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1,10 diz o seguinte, deixa eu ler aqui, eu gosto de ir lendo e mostrando os versículos para que você entenda. 1,10 diz assim: e guardaste dos céus a seus filhos, a quem ele ressuscitou diante dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará dos dias vindouros. Deixa eu ver o que tem aqui. Os dias vindouros. Deixa eu ver mais aqui. Tem um aqui. Capítulo 5, versículo 9. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, porque o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a salvação. A grande tribulação, quem vai fazer parte dessa grande tribulação? Os crentes rebeldes que vai ficar. Os crentes rebeldes. O crente que se acha o dono da cocada, o crente que se acha o mais importante das pessoas, os devassos, os que se prostituem, ladrão, corrupto, né? Pastores desonestos,
desonesto que anda aí enganando a fé de muitos. Todas as pessoas que não estão enquadradas com a palavra, esse vai passar pela grande tribulação se não se converterem, se não voltassem às suas origens de prática, que era adorar o Senhor, nosso Deus. A duração da grande tribulação será de 7 anos, onde o anticristo firmará um compromisso com o povo de Israel por 1 semana. Quanto tempo vai durar a tribulação? 7 anos, dividido em 2 partes. Onde o anticristo firmará um compromisso com Israel, com o povo de Israel por 1 semana. E o que vai acontecer nesta semana? O anticristo trairá Israel, vai trair Israel. No capítulo 9, versículo 27. Fará cessar as práticas de culto em Israel e o crescimento das falsas religiões. Em Apocalipse 9, 20. Apocalipse 9, versículo 20. Vamos ver o que diz aqui? 29, versículo 20. Diz aqui, deixa eu ver. E os outros homens que não fizeram, 9, 20, deixa eu ver, Jesus, 9, versículo 20. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Os outros homens que não foram mortos por esta praga, não se arrependeram das obras das suas mãos para deixar de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que não pode ver nem ouvir em nada. Pronto. Falsas religiões. Aberturas dos selos. Vamos ver, falar um pouco sobre a abertura dos selos. Primeiro selo a ser aberto vai ser o cavalo branco. O que significa o cavalo branco? Apocalipse 6, versículo 2. Eu vou fazer questão de ler todos os versículos aqui. Já estamos finalizando isso aqui, já estamos finalizando. 6, versículo 2, diz assim: olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro e um arco, e lhe foi dado, dado uma coroa, e ele saiu vestido, vencendo para vencer. Uma falsa paz. Segundo selo, cavalo vermelho, guerra. Apocalipse 6, versículo 3 a 4. Terceiro selo, cavalo preto, simboliza fome. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quarto selo, cavalo amarelo, que simboliza morte. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quinto selo, simboliza os mártires da grande tribulação. Apocalipse 6, versículo 9 e 11. O sexto selo, os sinais de mudança na natureza. Apocalipse 6, versículo 12 a 17. O sétimo selo simboliza o silêncio no céu por quase meia hora. Segue-se os 7 anjos com 7 trombetas. Versículo 8, versículo 1 e 2. Tem a primeira trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, aí você vai ler o versículo 8 até o versículo 12, aí você vai ler o versículo 9 até o versículo 12, e após você vai ver, a mãe da morte vai ser presa por 5 meses, versículo 9, capítulo 9, versículos 5 e 6, e vem agora a sexta e sétima trombeta, capítulo 9, versículo 13 a 19, e o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15 a 19. Então, querido, nós estamos passando para você aqui. Deus colocou no meu coração. Não sou muito de fazer live, mas ele colocou de fazer passar fazer essa live passando esse certo conhecimento para os amigos e no notebook para botar aqui. Você está falando, eu estou falando aqui, você está escrevendo, me dando sua pergunta, e estou vendo aqui, na medida do possível, eu estou respondendo aqui para os amados irmãos e amigos. As 7 taças,
Primeira taça, a chaga do maligno, Apocalipse 16, 3. A segunda taça, o mar se tornará em sangue, Apocalipse 6, versículo 3 também. A terceira taça, os rios tornarão-se em sangue, é Apocalipse 16, versículo 4 a 7. A quarta taça, o calor, o grande calor, o sol vai se esquentar 7 vezes, vai ficar muito quente, ninguém vai suportar a quentura. 16, 8 e 9. A quinta taça, horror, treva e dor, Apocalipse 16, 9, 10 e 11. A sexta taça, a seca do rio Eufrates, Apocalipse 16, versículo 12. E a sétima taça, terremotos, chuva de pedras, Apocalipse 16, versículo 17. E aí vem seguindo-se, a ira de Deus será derramada, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 e 5, versículo 9. O juízo virá sobre todos, Apocalipse capítulo 14, versículo 7. O domínio da trindade satânica, quem é a trindade satânica? A besta, falso profeta e o anticristo. Jesus tem a sua trindade santa. Pai, Filho e Espírito Santo, sua trindade. Em tudo, Satanás quer imitar. Quem é a trindade do anticristo? Satanás. É a besta, falso profeta e o anticristo. Onde é que você vai achar isso? No Apocalipse 19, versículo 20, e você vai ler 16 também, 13 a 14. O povo da terra serão induzida a pelejar contra Israel. Aí você vai voltar para o Velho Testamento, porque Ezequiel, Zacarias, Daniel, são livros que complementam o Apocalipse, né, sobre revelações. O povo voltará contra Israel, a pelejar Israel. Zacarias 12, versículo 3, Apocalipse 16, versículo 16, aí não é guerra, é rumores de guerra, rumores, porque vai ter uma guerra mundial, a guerra mais terrível que a nação já teve na face da terra. É a guerra do Armagedon, é a batalha do Armagedon, né? Que está escrito no Apocalipse 16, versículo 16. A vinda de Cristo para se revelar e livrar Israel. Mateus 24, versículo 30. O julgamento das nações. Mateus 25, 36. O nome dado a esse período, a grande tribulação, tem o nome dado. A vingança do nosso Deus. Isaías 34, versículo 8. Dia da